Olá, boa noite. Está começando mais um TJ Regional. Confira os destaques de hoje. Mototaxistas fazem manifestação em Tucuruí. Nutricionistas dão dicas para melhorar a imunidade do organismo. Autoridades de Tucuruí se reúnem para discutir estratégias de prevenção ao novo coronavírus. O TJ Regional, edição da noite desta quarta-feira, já está no ar. Os mototaxistas regulamentados de Tucuruí decidiram fazer uma manifestação para que a população utilize apenas os profissionais legalizados na categoria, inclusive para serviços de delivery. Exatamente. Nós estamos aqui no Cimotu, vamos conversar com o seu Antônio Genésio por conta dessa manifestação que vocês resolveram fazer, seu Antônio. Fala pra gente o objetivo, o motivo de vocês estarem manifestando. Olha, essa manifestação que nós vamos fazer hoje é porque existe alguns serviços clandestinos aí de pessoas que querem entrar aí substituindo ao nosso trabalho e nós não vamos permitir. Para você ter uma ideia, já tem um cidadão aí querendo fazer esse serviço aí com muitas as motos aí e para fazer entrega de delivery, de pizza, de farmácia, de autopeça, né, de todos os serviços. Então nós como categoria nós não vamos permitir que isso aconteça porque nós somos a categoria capacitada hoje em Tucuruí para fazer esse serviço. Então nós convocamos aqui uma manifestação para ir procurar esse cidadão para falar para ele que nós não vamos permitir outro serviço que não seja o serviço de mototáxi em Tucuruí. Até porque vocês estão regulamentados, né? Existe todo um protocolo que é feito antes, justamente para que vocês possam estar amparados nesse momento e prestar esse serviço à sociedade tucuriense. A categoria mototáxi, ela vive unicamente disso, ela não vive de outra coisa. Nós podemos carregar passageiro, podemos carregar pizza, peças, remédios, nós podemos fazer tudo que você imaginar, menos trabalho sujo nós não fazemos, mas qualquer um outro trabalho que seja um trabalho limpo, que interessa a categoria, nós podemos fazer sim. Então não há necessidade de outra pessoa querer vir se aproveitar, como ele está falando da ocasião aí dessa epidemia, para querer tomar o nosso trabalho, o nosso espaço. Antes ele já vivia de outro trabalho, nós não, nós vivemos unicamente do serviço de mototáxi, nós não vamos permitir que outra pessoa queira fazer nosso trabalho. E essa manifestação, ela prevê exatamente o quê? O que essa manifestação prevê é que ele pare, que ele tire a página dele do Facebook, que ele está anunciando aí para os seus clientes, do ar. E que deixe que nós façamos esse serviço, porque a companhia de trânsito nos aconselhou que nós procurássemos o rádio, nós já procuramos, nós já falamos aí no Tucuruí agora, em outras rádios também. Demos o nosso contato para que as pessoas façam, para que as pessoas entrem em contato conosco, que nós vamos fazer todo esse trabalho. Isso é responsabilidade nossa, para você ter uma ideia. O serviço de motoboy, pela lei federal, ele é regulamentado? É, mas em Tucuruí não é. Então o serviço que ele é regulamentado é o nosso, então é nós que vamos fazer. Agora, caso alguém precise de repente conversar com vocês, precisem dos serviços de vocês, qual o telefone para contato? Olha, nós temos o 981017126, nós temos também o fixo aqui do sindicato, que é o 3778-8989, pode ligar e nós vamos fazer as entregas que a população que estão em casa em quarentena, eles podem ter certeza e confiar no nosso trabalho que nós vamos fazer. E hoje, antes dessa manifestação, vocês se reuniram aqui justamente para discutir quais medidas, né, quais ações que vocês irão tomar daqui a pouquinho. Sim, nós vamos procurar a casa desse cidadão, se nós não conseguir achar ele, nós vamos à delegacia procurar fazer um boletim de ocorrência que o serviço dele é clandestino e nós não vamos permitir. Paco, nós fizemos parte da comissão de sexta-feira no gabinete do prefeito, que qual você estava lá, nós faz parte dessa comissão e nós estamos nesse mesmo embalo de farmácia, que é fechado com o decreto, diz que nós temos que ficar trabalhando para atender a população que estão em casa. Então é nós, a outra classe aí, outras pessoas, eles não são permitidos ficar na rua, eles têm que ficar em casa. Agora a nossa classe não, nós temos que trabalhar para atender a população. Nós como classe profissional, é nós que temos que fazer esse serviço, não outras pessoas aproveitando aí da oportunidade e querer fazer. Nós não vamos permitir mesmo esse tipo de atitude. Vamos procurar a delegacia e fazer boletim de ocorrência contra esse cidadão, que o serviço dele é clandestino e nós não vamos permitir.
tempo do novo coronavírus, cuidados com a mente, o corpo, a alimentação e a saúde em geral são essenciais. A nossa equipe conversou com uma nutricionista que deu algumas dicas de alimentos que podem ajudar a melhorar o nosso sistema imunológico. É muito importante que nesse período a gente esteja com a nossa imunidade fortalecida, mas ao mesmo tempo vem a pergunta, né? Quais alimentos que eu devo ingerir para fortalecer a minha imunidade? É por esse motivo que a gente está aqui com a Larissa, para conversar com a gente a respeito de quais alimentos, Larissa, porque afinal de contas você, enquanto nutricionista, tem dicas muito importantes para dar para a gente. Sim, em relação à alimentação e o Covid-19, a gente não tem uma alimentação que previna o contágio, mas um sistema imunológico fortalecido ele tem mais armas para combater a doença. Então a gente deve manter uma alimentação mais saudável, balanceada, rica em alimentos coloridos, porque eles vão fortalecer nosso sistema imunológico, e o sistema imunológico fortalecido ele evita com que a gente tenha a aquisição de bactérias, fungos e vírus no nosso organismo, como é o caso do Covid-19. E o que a gente pode indicar para as pessoas hoje nesse momento? Alimentos ricos em vitamina C, como a laranja, o abacaxi, a tangerina, porque elas têm o poder de imunizar a gente desses vírus, porque a vitamina C ela é um potente antioxidante. E de preferência tudo natural também, né? Frutas naturais, faz ali na hora, toma aquele suco que realmente vai fortalecer. Isso. Outra vitamina também é a A, que são encontradas em alimentos mais avermelhados e alaranjados, no caso da cenoura, do tomate, da abóbora, da manga, também do açafrão, que é um ingrediente que a gente usa para temperar a nossa comida, que é natural. A hidratação também acaba sendo muito importante nesse momento, né? A hidratação ela é um aliado contra as infecções virais. A pessoa, quando ela está com vírus alojado no corpo, ela tem a baixa de apetite, tem a causa diarreia, vômito e a desidratação. E essa desidratação ela acaba diminuindo as nossas hemoglobinas do tipo A, que são as nossas células de defesa do corpo. E essa redução do fluxo salivar, ele pode baixar a imunidade. Agora, Larissa, um outro cuidado importante que a gente deve ter é justamente com o manuseio desses alimentos, né? Porque não adianta a gente estar com um alimento que esteja rico em vitamina C, mas ao mesmo tempo ele estando sujo. Isso complica muito porque a gente pode acabar se prevenindo de uma forma e contraindo uma outra doença, né? Exatamente. Os alimentos em plásticos que a gente compra no supermercado, eles devem chegar em casa e ser higienizados com álcool 70 ou lavar com uma buchinha e sabão. E os alimentos in natura, eles têm que passar por um processo de limpeza. Como é esse modo que a gente faz para limpar os alimentos? Alimentos in natura, verduras, frutas, hortaliças. Os folhosos, eles têm que ser lavados folha a folha. Depois você vai fazer uma solução de hipoclorito de sódio e água. No caso, você vai pegar uma colher de hipoclorito para 1 litro de água, deixar 15 minutos os alimentos ali, depois enxugar com papel toalha para poder consumir. Não podemos limpar os alimentos com vinagre e bicarbonato de sódio, como é que as pessoas estão fazendo hoje, porque somente o cloro ele tem o poder de tirar as sujidades dos alimentos. Agora, Larissa, um outro cuidado importante também é a higienização das próprias mãos antes de estar tocando, de estar pegando esses alimentos também. Sim, a gente tem que fazer a higienização com sabão e água. Hoje o nosso maior problema é a falta do álcool em gel. Não tem que ter medo, não tem que se desesperar. O sabão e a água eles fazem o papel da limpeza do álcool em gel. O álcool em gel ele é mais preciso para quando a gente não está em casa, um ambiente que a gente não pode lavar as mãos. Aí a gente usa o sabão e água. Larissa, e para a gente finalizar, quais as dicas que você quer dar aos nossos telespectadores? Bom, a dica é, além da alimentação saudável, você deve praticar uma atividade física em casa, beber bastante água, ler um livro e cozinhar, fazer alimentos saudáveis em casa com a família. Exatamente. Muito obrigado, então. A gente agradece pela sua participação mais uma vez. E é isso. Se cuide, se previna. Em Tucuruí, autoridades se reuniram no ginásio poliesportivo da cidade na manhã desta quarta-feira para discutir estratégias de prevenção ao novo coronavírus. Paco Martins tem os detalhes. A gente está aqui no ginásio poliesportivo acompanhando uma reunião que está acontecendo aqui com o objetivo de melhorar ainda mais a questão da prevenção. Aqui com a gente está a secretária de Saúde, Catiane Sarraf, para conversar com a gente, falando exatamente dos objetivos dessa reunião, porque afinal de contas, secretário, o que a gente percebe é que infelizmente muitas pessoas ainda não estão se cuidando como deveriam.
Com certeza, Paco. Hoje a nossa preocupação principal é conter essas pessoas. Infelizmente, nós vamos ter que tomar medidas mais enérgicas para que a gente consiga controlar o fluxo de pessoas nas ruas, para que a população entenda que precisa ficar em casa, que nós estamos apenas no início da pandemia, que nós teremos um pico a partir do dia 15 desse mês de abril. Então, quando a gente chegar nesse pico, a gente precisa estar muito bem prevenido, muito bem orientado e estar todo mundo dentro de casa. Doutora, agora, devido ser uma doença que ainda não tem cura, infelizmente, o melhor remédio é se prevenir. Com certeza. Ontem eu vi uma entrevista do nosso governador, onde ele dizia que nós precisamos conter a curva de infecção. Quanto menor o número de infectados, menor o número de pessoas que vai precisar de UTI, de CTI, de ventilação. Então a nossa grande preocupação hoje é que nós sabemos que o sistema de saúde não vai conseguir atender todo mundo, Paco. E a gente não quer chegar à situação que chegou na Itália, onde a gente vai ter que escolher quem vai ser atendido. Agora, o que a gente percebe é que muitas pessoas estão vindo de outras regiões do país e até do Brasil, também até de fora do país, aqui para a nossa região, inclusive aqui para a nossa cidade. Quais as providências que a Secretaria tem tomado com relação a isso? Essa é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui. O Ministério Público nos ajudou, interveio, chamou as autoridades do município para que juntos a gente possa pensar e decidir de que forma a gente vai conter essa situação. A gente está tendo várias denúncias de que estão pessoas que trabalham em empresas em outros estados infectados, que estão sendo dispensadas do trabalho e estão vindo em ônibus fretados para dentro de Tucuruí. A gente não impede que essas pessoas venham até a cidade, mas que elas fiquem em quarentena dentro de casa, sem sair para lugar nenhum. Que se precisar fazer uma compra, se precisar ir na farmácia, que elas peçam para quem já estava aqui, para quem não estava numa área de risco, quem não tem possibilidade de estar infectado, vá até a rua. Esse vírus ele é de grande proliferação, a gente sabe, e ele precisa que a gente propague ele não se propaga sozinho. Então, como nós ainda não temos, e se Deus quiser não teremos essa propagação comunitária, a gente quer evitar que isso aconteça. Agora, secretária, a gente percebe que apesar desse trabalho assim intenso em redes sociais, rádio, televisão, muitas pessoas, principalmente na periferia da nossa cidade, ainda não entenderam a gravidade do problema, né, o risco que todos acabam correndo com isso, tanto quem está se cuidando quanto quem não está. Porque muita gente ainda fica transitando muito livremente pelas ruas da cidade, né? Pessoas indo fazer compras, indo até mesmo na casa de outras pessoas fazer visitas, o que não é recomendado. De forma alguma, essa é a nossa grande preocupação. E aí a gente pede o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que junto com a gente consiga frear a ida dessas pessoas à rua. A gente precisa, de alguma forma, proibir, Paco. A gente sabe que o direito de ir e vir ele é constitucional, mas desde que a gente precise proteger a população, nós podemos, de todas as formas possíveis e devemos, dificultar essa ida até a rua. O prefeito de Tucuruí, Arthur de Jesus Brito, também esteve presente. Olha, hoje no Brasil a gente se discute a questão da sobrevivência. A sobrevivência do nosso povo, entendeu? A vida humana é muito importante e a gente tem que valorizar. Não podemos descartar nenhuma classe. E aqui em Tucuruí nós estamos discutindo, entendeu? O caminho a ser percorrido. Discutindo junto com o Ministério Público, junto com a CIT, junto com os órgãos de classe, entendeu? Os médicos, especialistas, o caminho e como a gente vai conduzir para sair dessa crise. O promotor de justiça Francisco Charles Pacheco considerou importante a reunião. Essa reunião está sendo muito importante, tendo em vista que as autoridades de vários segmentos, né, da nossa sociedade tucuruiense se encontram presentes, tendo em vista que, pelas informações que temos do Ministério da Saúde, o pico na região, não especificamente na região norte, mas no Pará, Tucuruí, Marabá, seria aproximadamente daqui a 2 semanas, sendo que o contágio deve ocorrer com mais gravidade, se ocorrer nessa semana, né, até o dia 30. E a partir de agora, certamente serão tomadas algumas outras medidas, talvez um pouco mais enérgicas, porque infelizmente o que a gente percebe é que muita gente ainda não acordou para a realidade, e isso é um dado muito preocupante. Na verdade, Paco, as autoridades, nós que
representamos as instituições, nós temos que cuidar das pessoas, inclusive daquelas teimosas, ignorantes, né? A partir do momento que a gente exerce essas funções, a gente tem que se preocupar com tudo. E essas pessoas que não ligam para a própria vida, inclusive essas a gente tem que tomar cuidado, até porque nesse caso do vírus, essas pessoas não estarão sendo irresponsáveis só com si mesmas, tendo em vista que pode repassar uma doença de forma irresponsável para outra pessoa. Ou seja, não há outra forma da gente se prevenir, eu reitero isso, que é ficar em casa. As necessidades essenciais que as pessoas tenham, que tenham que sair de casa, saiam, façam, voltem para casa, obedeçam aos padrões de higienização. Tá? A questão do comércio fechado, a gente vai se reunir com a CIT, com o prefeito, a gente vai tentar deliberar alguma forma de equilibrar os interesses da saúde e da economia. Lembrando que a economia é muito importante para a sobrevivência do comércio e da sociedade como um todo, mas sem clientes, né, não tem como essas pessoas virarem consumidores. Então, se essas pessoas adoecerem, naturalmente vão deixar de consumir. De modo que a gente está pensando sim em uma maneira de um rodízio de comércio, de horário, tá? Para que a saúde econômica do município também tenha um certo fôlego. Mas isso a gente vai marcar uma entrevista com a imprensa depois que a gente conversar. A CIT, a Prefeitura, o Ministério Público, outras autoridades envolvidas. Lembrando que a CIT ela representa apenas parcela de associados e aqui a preocupação é com o comércio de Tucuruí como um todo. Hoje nós temos em Tucuruí exatamente quantos casos suspeitos? Em Tucuruí hoje nós temos um suspeito, uma já foi descartada porque o exame já deu negativo, foi descartado. E ontem, que ontem eram 4, né? 2 não preencheram todos os critérios de coleta de exame, então não foram coletados, estão em acompanhamento a cada 48 horas. Então hoje, aguardando o exame, nós temos uma pessoa, um suspeito. Porque à medida que a gente vai reavaliando essas pessoas, elas vão sendo descartadas ou confirmadas. Tá? É por isso que ao longo dos dias vai se mudando esses números, não vai só aumentando, aumentando, aumentando. Vai se adequando conforme os resultados vão sendo feitos. A reunião terminou já durante a tarde e as autoridades falaram sobre o que ficou acordado. Criamos uma comissão, né, que vai ser nomeada através de um decreto do Executivo. Essa comissão vai ter participantes profissionais da área da saúde da nossa cidade, Ministério Público, vai ter os entes políticos, a sociedade civil organizada, entendeu? Onde vai ser direcionado as medidas, entendeu? Para fazer o enfrentamento ao combate ao coronavírus. E assim encerramos mais uma edição do TJ Regional. Agradeço a sua companhia e a gente se encontra aqui amanhã. Tchau, tchau.